Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Chegando aqui. Sejam todos muito bem-vindos, antes de mais nada. Hoje é terça-feira, uma terça-feira de outono, com cara de outono, com temperatura de outono, com a sensação de outono. E a nossa convidada é a psicanalista Ana Sui. Ela está fazendo um sucesso com o novo livro dela, que chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Esse livro já está na segunda edição. Foi lançado quando, Paulinho? Foi, tem coisa de 10 dias. Lançado há pouquíssimo tempo e já está na segunda edição. Não dá para ler direito, né? Mas vou repetir aqui. A gente mira no amor e acerta na solidão. Aliás, esse tema é super bem-vindo, né? Nessa semana, essa semana em que se celebra o amor, né? Como se os outros dias a gente não devesse celebrar, né? Mas sempre tem uma data que a gente marca. Oi, Cida tá na Costa Rica. Entrando um monte de gente aqui. E essa semana, apesar de a gente poder comemorar o amor todos os dias, domingo é o Dia dos Namorados. E a nossa tendência é focar numa data para pensar no tema com mais afinco. Aliás, Nossa Senhora, como o amor dá trabalho, né? O que vocês acham disso? Olha o Thiago Abravanel, Thiago! Sou sua fã, tietando aqui na live. Então, é isso. Acho que o Thiago também concorda, né? Que o amor dá bastante trabalho. Fazer o quê, né? Nós vamos falar isso e outras coisas com a Ana. Antes dela entrar, eu vou falar um pouquinho o currículo dela. Ana Sui é psicanalista, doutora em pesquisa e clínica em psicanálise pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro. É mestre em psicologia pela Federal do Paraná. Ela possui graduação em psicologia pela PUC do Paraná e pós em psicologia clínica também pela PUC do Paraná. Além desse livro sobre o qual a gente vai falar hoje, a Ana também escreveu outros 4 livros, sempre beirando esse tema amor. Um chama Amor, Desejo e Psicanálise, outro Não Pise no Meu Vazio, outro As Cabanas que o Amor Faz em Nós e o outro A Corda que Sai do Útero. É Amor dá Sofrimento, tô vendo aqui. Esse livro aqui, A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão, foi editado pela editora Planeta. Não, sim, pela Paidós. É um selo da Planeta. É um selo da Planeta. Ótimo, Paulinho me diz aqui. Vamos chamar a Ana. Ela já tá aqui, Paulinho? Eu não a vi, mas já pedi para ela te chamar. Tá aqui. Tô animada. Olá, Ana, boa tarde. boa tarde. Seja muito bem-vinda. Um prazer ter você aqui. Eu comecei a acompanhar seu trabalho, fiquei muito curiosa e falei, vamos atrás da Ana Sui. Eu estou muito honrada de estar aqui, muito feliz. Obrigada por esse convite tão entusiasmante. Ai, que bom, que bom. Que nem eu falei aqui, né? A gente vai falar de um tema que, apesar de viver na cabeça da gente, né? Acho que não tem um dia na vida da gente, vê se eu estou errada, que a gente não pense ou fale em amor, que a gente não pense na vida afetiva da gente, não pensa no par, ou no quem a gente gostaria que fosse o nosso par, ou quem acabou de ser e não é mais, enfim. O amor continua tão presente na vida da gente, mesmo hoje em dia, Ana? Sim, acho que sem amor a gente não faz história, né? História é feita de amor, não por acaso. A gente se interessa tanto pelo tema de amor, pelas histórias de amor, não só as nossas, mas também as que a arte nos apresenta, as que as pessoas da vida nos apresentam, né? É disso que a gente se alimenta. Ana, começando um pouco a entrar na história do seu livro, toda história de amor está fadada a ter um final e que às vezes, ou bastante vezes, não é muito feliz, ou estou errada? Eu acho que assim, tudo que vive morre, né? E toda história Gostei. de amor tá fadada até o final, porque afinal de contas, em última instância, nós vamos morrer, né? Sim, mas agora Então, vamos partir do princípio que ela não está fadada a desaparecer com a nossa morte, e sim em vida. esse é o nosso drama maior, né? Que é justamente
poder saber quando é que o amor começa, quando é que o amor termina. Não é como se a gente tivesse respostas para isso, e a gente descobrindo isso numa certa relação, isso não nos serve para entender a próxima, né? Então, amor é uma coisa que não se repete. Cada vez que a gente ama, a gente reinventa o amor na relação com o outro. E ele tem regras próprias, obedece a coordenadas próprias que não se repetem numa próxima relação. Né? Então, a gente tem uma certa sensação de que o amor, a gente usa a mesma palavra, né, Joyce? Amor, para falar coisas muito diferentes. Mas cada relação amorosa é muito diferente da outra, é muito única, né? Acho que Tem a ver diferente com aquela dessa... história, Ana, sabe aquela história que a gente nunca entra duas vezes no mesmo rio? Sim, perfeito. Porque o Acho que é rio bem por muda, aí, né? o rio muda e a gente muda, né? Sim, o rio muda, a gente muda e o encontro com o rio nos muda também, né? Então, o encontro com o outro também nos afeta, né? Quando a gente vai ao encontro com o outro, voltando para nós, já não somos mais os mesmos, né? Então, uma coisa seria o apaixonamento, né? Você encontrar com alguém, né? Que tem toda aquela coisa, aquele frio na barriga, né? Aquela proliferação de sentimentos e tudo mais. Outra coisa é fazer a paixão se inscrever no tempo. Fazer isso durar ao longo do tempo, né? São coisas diferentes, mas que a gente tende a pensar que a coisa vai fluir sem esforço, né? Só vai, né? E foram felizes para sempre, contam as histórias de amor. E Diz que aí a o livro história de acaba e a amor, gente não se pergunta. diz que a história de amor, em vez de terminar com forem felizes para sempre, ela começa lá, né? E sabe lá Exatamente. Deus onde vai acabar. No Exatamente, que são divã do essas analista. histórias, né? No divã do Exa analista. Exatamente, né? Então, os analistas são essas pessoas que escutam, né? O que que tem antes e depois desse foram felizes para sempre, até que, né? Porque afinal de contas tem que ter perrengue. Se não tem perrengue, não tem história, né? Não estaríamos aqui nem conversando. Ana, por que que algumas... Vou te fazer a pergunta de uma outra maneira. Por que que algumas histórias vão resistindo e vão durando? Olha, eu acho que essa é uma questão que interessa cada um de nós, porque o amor é uma experiência rara. Então, quando a gente tem notícias de quem o experiencia, de quem vive, né, uma relação amorosa que vai, por algum motivo, se reinventando, né, sobrevivendo, durando, isso interessa a nós. A gente quer saber, né, o que essas pessoas fizeram Qual é o desse... segredo? Qual é a receita? Isso, exatamente. Só que o difícil disso é que não dá para compartilhar muita coisa, né, disso, porque afinal de contas é uma fórmula que serve para aquelas pessoas, né? Se a gente tenta copiar o coleguinha, é um fracasso. Mas a gente não tem nada a aprender com o coleguinha, conversando com eles? Ah, daí eu acho que sim, com certeza. Por isso que a gente se interessa tanto pelo amor, se interessa tanto pelas pessoas que experienciam o amor, né? E eu acho que uma das coisas que... Eu estava lendo um livro, que é outro que saiu também pela Paidosa Planeta recentemente, que é do Irving Yalom e da Marilyn Yalom, que se chama Uma Questão de Vida e Morte. E esse livro, eles começaram escrevendo a quatro mãos, quando eles descobriram que a Marilyn tinha um diagnóstico de câncer terminal. E ao longo... Então é um livro que eles estão contando ali a história deles. E na metade do livro, a Marilyn morre. E o Irving termina de escrever esse livro sozinho. Ele já tem lá 90 e tantos anos, décadas e décadas juntos. E eu acho que esse livro assim, de uma beleza enorme, assim, porque eles generosamente compartilham com a gente algumas das coisas nas quais eles acertaram, né? Que eles encontraram um jeito de poder viver uma vida que valeu a pena, né? Poder viver um amor que valeu a vida, né? Mas eu acho que tem uma coisa muito bonita lá, que eles vão contando, que é o quanto de realizações eles têm para além da parceria amorosa. Então, tanto o Irving quanto a Marilyn são intelectuais, que liam muito, que escreviam, que publicavam, que davam aula, que tinham muitos amigos. Então, eu acho que essa vida
em que a gente não coloca uma grande dependência, né? A única fonte de satisfação numa relação amorosa, ela tem que ser muito mais enriquecedora para a própria relação amorosa, inclusive, do que quando fica assim, muito fechado, né? Colocando ali uma demanda de encontrar com grandes realizações unicamente num único tipo de relação, né? E qualquer que seja. Pode ser na parceria amorosa sexual, na relação entre mãe e filho, né? Pai e filho, numa relação de uma amizade específica. Eu acho que diversificar os laços amorosos enriquece. Tá, diversificar, você quer dizer exatamente o quê? Você diversificar com a mesma pessoa, você está dizendo? Não, no sentido assim, tipo... Não pôr tudo no mesmo cesto? Exato, exatamente, né? Aquela história das ações, né? O Freud faz uma comparação até, que ele fala, né? Você precisa diversificar nas ações, né? No amor também. Exatamente, né? Então, assim, se trata de diversificar, inclusive, modalidades amorosas, né? Então, não se trata necessariamente de poliamor, né? De não monogamia, não necessariamente isso. Mas, assim, de ter amigos, né? De ter outras realizações, outras coisas que dão tesão na vida, sim, além de uma única parceria amorosa. Sim. Senão fica aquela coisa obcecada, né? Exatamente, porque isso libera, né? Muita coisa ali, um do outro, né? Você colocar a tua demanda de ser feliz em alguém é um peso enorme, né? Se isso é recíproco, e se isso é recíproco e o outro coloca isso sobre você também, gente, fica muito difícil. Ana, por que você juntou amor e solidão? O que tem a ver amor com solidão para você pôr na capa do seu livro, por exemplo? Isso quer dizer que é isso que traduz a sua obra. Sim, é um spoiler do livro, né? Essa brincadeira que eu fiz com o título, né? A gente mira no amor e acerta na solidão. É uma brincadeira, assim, para tentar equivocar um pouco essa distância que a gente coloca para entender o amor e a solidão, né? Então, a gente tende a pensar que o amor está numa ponta e que ele é feliz, alegre, traz contentamento e realização. E que a solidão está na outra ponta e que ela é uma maldição, ela é um castigo, é um atestado de que você não fez alguma coisa certa na sua vida e deu errado, né? E eu acho que as duas versões, elas são muito idealizadas. E na medida em que a gente pode desconstruir um pouco tanto uma quanto a outra, e que a gente pode aproximá-las, a gente torna tanto o amor quanto a solidão muito mais interessantes, né? Porque acho que uma depende da outra, né? Porque a gente se sente sozinho, insuficiente com a gente mesmo, que a gente vai até o outro, e a gente precisa voltar para si, né? Não é só ir sem volta, né? Então, em última instância, o amor não nos livra da solidão, né? O outro gostou da gente, né? E não do que a gente virou depois de conhecer o outro, né? E não é difícil da gente sustentar isso? Muito. É muito difícil, né? Porque os amantes pedem isso, né? Ah, faça isso, faça aquilo. E a gente acredita no que o outro está pedindo pra gente, como se o outro soubesse aquilo que ele está pedindo. Exatamente. O outro nem sabe o que quer também, né? Ou pede, às vezes, o avesso daquilo que queria de fato. Nossa, essa equação é muito complicada, Ana. É muito complicada. Sim, é difícil a gente levar a sério as palavras do outro sem tomar o pé da letra, né? E a gente também, quando a gente pede alguma coisa para o outro, muitas vezes a gente acha que sabe o que está pedindo, mas se a gente tem aquilo, fala, não era isso? A minha mãe fala isso, a gente tem que ter cuidado com o que a gente pede para Deus, que passa por aí, né? Vai que você consegue aí. Exatamente. Tem uma frase do Oscar Wilde que eu acho genial, que ele diz assim, quando os deuses querem nos castigar, eles atendem aos nossos desejos. Exatamente. Mesma coisa. Outra versão disso, né? Que complicado. Qual é a grande diferença? Porque cada vez mais a gente percebe isso, né? Qual é a grande diferença entre a maneira com que os homens se relacionam com o amor, ou que veem o amor, ou que leem o amor, e que as mulheres, qual a percepção do homem e qual a percepção da mulher? São totalmente diferentes, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, porque essas noções, né, de como o homem faz, de como a mulher faz, elas estão em baixa, né?
tá tudo explodindo e se dissolvendo e se revendo. Então, acho que a gente está, assim, no momento em que a gente se orienta por isso, mas frequentemente isso nos dá né, uma puxada de tapete. E aí eu acho que vale pensar assim, que para nós mulheres, né, o amor tem uma função muito privilegiada, porque ele era uma condição para a gente existir no mundo, né? Então você precisava ser a filha de um homem, depois, né, a esposa de um outro homem, a mãe de um outro homem. Já que você vai sempre ter que estar referida a um homem, é melhor você aprender a amá-lo, né? Então, o amor, ele vem como, assim, um imperativo para a gente poder suportar a vida, né? De fato, ali, como um sentimento muito privilegiado, então, do lado feminino, né? Então, as mulheres têm essa intimidade com a dor de amor, com as alegrias do amor, com o sofrimento amoroso, né? Se fala muito disso em grupos de mulheres. Agora, hoje em dia, isso já não está mais nesse lugar, né? Nós já não somos mais mulheres que precisamos para, sei lá, estudar, votar, abrir conta no banco de um homem para nos autorizar isso, né? Então, assim, isso muda a relação que as mulheres contemporâneas têm com os homens, com as mulheres, com o sexo, com o dinheiro, com o amor, né? E a gente está descobrindo aí, né? Porque em tese, a gente já não precisaria mais desse lugar. Podemos não ter filhos, podemos não casar, né? Então, estamos revendo, recalculando a rota aí, né? Dessa relação com o amor. E, por consequência, também os homens começam a rever isso, né? E se interessar por isso, e querer falar disso, que é muito difícil deles encontrarem espaços para poder falar, né? A gente tem uma visão assim cultural, né, do homem que ama, que é aquele que emboiolou, que é aquele, né, perdemos um guerreiro, né? O cara tem essa história, o cara casa, ele organiza o casamento, ele paga pelo casamento, ele convida a galera, né? E os amigos dizem: "Ah, perdemos um guerreiro", e fazem todo aquele semblante como se o homem tivesse sido obrigado a casar quando ele fez questão. Então tem toda uma dificuldade do imaginário masculino de poder adentrar nas coisas de amor. E aí eu acho muito interessante, porque esse livro tem sido muito bem recebido pelos homens. Eu tenho escutado muito, né, e lido muitas mensagens de homens falando do quão importante tem sido poder saber, né, que essas coisas de amor acontecem de fato e que elas são da estrutura humana, né? Elas são da nossa condição humana. Nós somos seres para o amor, né? Nós somos seres que nascemos numa posição de desamparo em que a gente ou tem um outro que nos acolhe e nos ama em alguma medida, ou não tem chance pra gente, né? E isso se marca em nós para sempre. Então, ainda que depois a gente não seja seres de puro desamparo, tenhamos recursos psíquicos, simbólicos, de linguagem, para ir ao outro, para nos sustentar, para viver uma certa independência, ainda assim, o amor nos interessa. Agora, Ana, O como é que outro nos interessa. cai nessa... Como é que a gente cai nesse balaio, sendo que a gente não foi educado para nada disso? Ninguém falou para a gente essas coisas. A gente cai nas histórias de amor totalmente despreparados, sem saber do que se trata, tateando tudo. Parece método Braille, né? Para quem não sabe o método Braille, né? Porque para quem sabe o método Braille, tudo bem. Sim, Mas claro. parece que a gente está tateando no método Braille sem não ter noção do que são aqueles pontinhos, do que eles significam. E aí a gente vai no erro e acerto, né? Sendo que, aparentemente, a gente vai mais no erro do que no acerto. Não sei se eu estou errada. Sim, eu acho que inclusive de erro que se trata no amor, né? Porque o amor é um certo erro, no sentido assim, de que para a gente amar alguém, a gente precisa estar meio equivocado sobre quem é esse alguém, né? O amor, ele deixa a imagem meio borrada, né? A gente diz assim, né, que o amor é cego. O amor é cego, não absolutamente cego, né? Porque não é um delírio. Então, tem alguma coisa, alguma relação com o outro na realidade, mas alguma coisa não é vista. Por isso que dizem, né, que quando a gente só conhece uma pessoa quando a gente se separa dela. Por Né? quê? Então, assim, entendo que é porque quando a gente consegue ver o outro de fato, né?
Não tem aquela névoa, né? Aquele véu que a gente Não coloca, tem. né? Exatamente, né? Já não tem mais já não tem mais isso, mas aí o outro se torna insuportável, né? Com Claro. frequência a gente já não tá mais suportando, não tá mais podendo ficar Aham. ali, ele já não nos interessa, né? Então a gente precisa de algum equívoco para poder amar, né? Então, na verdade, assim, o amor é o exercício do impossível, porque não tem como isso dar certo por definitivo. É constantemente o exercício de se encontrar em algum ponto, porque eu, com a minha história, né, com a minha neurose, com a minha família, com todas as tranqueiras ali que se herdou Todo o seu inconscientemente, repertório, né? Que vem desde que você nasceu. todo o repertório, umas histórias que não tem nada a ver comigo, mas que, né, chegam comigo e eu vivo isso e reproduzo inconscientemente. Isso está posto na relação com o outro, demando do outro coisas que também nem sei que estou fazendo, porque às vezes falam uns negócios que, né, só me dou conta depois, se tenho, né, se é alguém que se analisa, é alguém que às vezes a gente vai descobrir isso na análise, né, o que estava fazendo, o que está pedindo, o que está anos dizendo uma mesma coisa. E aí tem o outro, né, que também vai comparecer com a história dele, né, com todas as perebas psíquicas, né, com as coisas da família, com as fantasias, com os sonhos, com aquilo que pensava que a gente era, né? Então, assim, é uma raridade que isso se encontre e dure no tempo. Tem uma peça que eu gosto sempre de citar do Miguel Falabella, que chama Submarino, e que fala sobre casamento, mas a gente pode falar sobre amor. Ele fala que o casamento é como um submarino. Ele pode até andar bem na superfície, mas foi feito para afundar. Adorei, Não é? adorei, porque de fato, assim, né, é uma trabalheira constante Para ali manter lá em para cima. fazer exatamente, porque a tendência é fracassar, a tendência é acabar, né? A Ana, tendência é a coisa tem se, uma se coisa que eu dissolver por amei completo. nos trechos que eu li do seu livro, que é assim, eu vou tentar explicar aqui. Tem uma coisa que você fala muito interessante, que quando a gente encontra o outro, a gente acha que vai encontrar um pedaço que está faltando na gente e que o outro vai preencher. Só que, na verdade, não é isso. Na verdade, a gente encontra a metade que vai fazer falta a partir dali. É isso? É isso, né? Porque quando a gente tem essa fantasia amorosa de que alguma coisa está faltando, Que né? E que vai eu te vou preencher isso completar. sendo amado, vou me completar, né? Encontrar metade da laranja, tampa da panela. Mas aí, quando a gente encontra alguém que nos interessa, o que a gente encontra é com uma grande fragilidade nossa, porque se antes bastava eu dar conta das minhas coisas da minha vida sozinha, se eu amo alguém, não basta mais eu preciso que o outro esteja bem, não é? É uma coisa terrível quando você não pode fazer nada por alguém que você ama, né? Várias vezes a gente diz coisas, preferia que fosse comigo, né? Porque não poder fazer alguma coisa ali pelo outro é terrível. Então, assim, é viver ampliando a falta e não reduzindo. Eu achei isso muito interessante. Bom, portanto, essa história de tampa na panela, né, metade da laranja, é uma cilada. Assim como outras ciladas que a gente vê na vida real que não fazem sentido. Então, como é que a gente deve ver essa busca ou esse amor já encontrado? Então, eu acho que é nesse sentido que entra a questão da solidão, né? De um jeito que eu acho que dá uma certa complexidade para isso, porque a gente vive numa cultura, né? Onde a gente trabalha pouco com a solidão e muito com a noção de individualidade. Individualidade e independência, né? Então, são atributos que nos interessam e que fazem com que a gente muitas vezes ache que não precisa do outro por causa disso, né? E acho que a gente viveu um exemplo do quanto isso é fake, por exemplo, agora na pandemia, né? Não adianta eu comprar a máscara, né, mais recomendada, eu usar ela para dormir dentro de casa e fazer tudo de acordo com as orientações, se
a galera não tomar vacina, se a galera não se cuidar também, né? Ou seja, a gente depende do outro, né? Nós somos seres desamparados nesse sentido, que não podemos viver sozinhos, né? Então, essa noção, muitas vezes, de independência, de individualismo, por vezes ela acaba sendo uma defesa, né? Então, eu não vou ao encontro ao outro porque o amor está fadado ao fracasso, né? Então, é assim mesmo, homem é tudo igual, né? Mulher não quer nada com nada, esses discursos meio cínicos, né? Que a gente profere ou que escuta às vezes, né? Como tipo, você nunca vai existir, nunca vai constar completo mesmo, então eu vou ficar por aqui, né? Então, eu entendo isso como uma defesa da solidão que o amor produz, né? Porque a solidão, ela não é aquilo que faz com que a gente evite o amor. A solidão é o efeito, na verdade, do amor. É o resto. É o que resta dele. Ainda que tudo funcione de um jeito muito alegre e feliz, um resto fica. Como que a gente pode, baseado nisso que você está falando, que a gente idealiza muito, né? Como é que a gente constrói um amor não idealizado? Porque a tendência de idealizar é enorme, né? Todo mundo acaba caindo nessa vala comum. Como é que você vê um amor não idealizado? Desenha um pouquinho para a gente, assim, uma possibilidade de um amor não idealizado. Então, mas aí eu acho que assim, não dá. Porque a coisa do amor, né, depende de uma certa idealização. Agora tem uma coisa, né, de se falar assim, não cria expectativas. Né? Então, o problema é que a gente cria expectativa, então, na verdade, a gente não devia criar expectativa, porque se a gente não criar expectativa, a gente não se frustra. De novo, a gente está no campo da defesa. Não vou nem criar, porque vai que eu me frustro, né? E isso aparece, muitas vezes, como um imperativo, como se a gente tivesse escolha. Se vai criar ou não vai criar expectativa, se vai idealizar ou não vai idealizar. Tipo, não é uma escolha, a gente faz isso. Né? Então, toda a questão, eu acho que não tá menos na idealização, tá menos na criação de expectativa e mais na possibilidade de deixar isso cair quando a gente vê que não é disso que se trata. Né? Então, elaborar luto, de poder perder ideal. Então, não se trata de não construir ideal, mas de poder perdê-lo para poder viver aquilo que a realidade apresenta. Sobreviver. Gostei disso. Aliás, estou gostando de tudo que você está falando. Ana, o Paulinho falou para mim que quando ele fez o teste com você aqui, só no teste entrou 170 pessoas. Aqui você atribui essa audiência que você tem, tão fiel e tão ávida pelos seus comentários? Eu sinceramente acho que isso é um enigma. Eu não sei. Eu acho sempre muito esquisito isso. Mas eu acho que, se eu posso apostar em alguma coisa, é um pouco na minha forma de abordar o amor. Porque, como eu dizia, o amor é um assunto de um interesse amplo. A gente se interessa muito pelo amor. E o amor é um tema que ele não cansa de ser dito. Né? A gente pode pegar por várias abordagens, né? Que nem agora, como você lembrou, né? Que essa semana tem a coisa dos namorados, né? E aí, em tese, a gente fala mais do amor, né? Mas assim, fala mais do amor de namorados, né? Porque falar de amor é falar de relacionamento, falar de amor é falar de trabalho, falar de amor é falar de depressão, falar de amor é falar de vida. Eu tenho uma disciplina aqui na PUC do Paraná, onde eu dou aula na graduação de psicologia, que é sobre amor e contemporaneidade. E aí, esses dias eu estava conversando com os alunos, porque, né, queria fazer uma metodologia ali, pensando um trabalho com cinema, e aí queria saber o que eles estavam assistindo, né, e tudo mais. E aí perguntei, e aí, o que vocês acham, né, temas de amor e tudo mais. E aí saiu o filme de tudo que é tipo possível, né, nas sugestões deles. E aí eu pedi assim, então vamos fazer o contrário, quero que vocês me sugiram um filme que não seja sobre amor. Não tive nenhuma sugestão até agora. Porque o amor permeia então, assim, a nossa vida, né? Exatamente, tudo tem uma história de algum tipo de amor. Né? O amor é o fundamento da nossa relação
com o outro, da nossa relação com a gente mesmo, da nossa relação com a vida. Então, são infinitas as possibilidades de abordagem desse tema. E eu acho que a gente está nesse momento, né, Joyce, em que essas certezas que, não é nem certezas, mas isso que se podia apostar um pouco mais de consistência, de que as mulheres amam assim, os homens amam assim, as mulheres querem saber do amor, os homens querem saber do dinheiro, né? As mulheres são de humanas, os homens são de exatas, né? Que esses estereótipos, essas imagens que nos deram consistência para existir por tanto tempo, elas estão se dissolvendo. E a gente está se perguntando, o que é o amor? Né? Para que serve isso? Isso me interessa? De que jeito? Porque, tem opção, não é só de um jeito? Por que é importante? Eu estou aqui conversando sobre o amor faz 2 anos, não só sobre isso, mas bastante sobre isso. E eu sempre pergunto por que até hoje o amor é tão importante na vida da gente. Em pleno século XXI, com tantas mudanças, né, de paradigmas, de conceitos, tudo, mas mesmo assim, a relevância é a mesma, né? Eu estava escutando outro dia, inclusive, um episódio de uma conversa tua com o Fabrício Carpinejar, e ele dizendo, né, naquele episódio lindíssimo, que ele fala do amor pela mãe dele, né? E você vê, assim, o quanto que isso é fundante, né? É fundo o sujeito, né? Porque ele fala dessa relação, assim, tão importante, da aposta que a mãe dele fez e que salvou a vida dele, porque apresentou ali a possibilidade dele escrever e o tanto de coisa que ele pode inventar com essa aposta fundamental que a mãe fez nele. Do que mais ele podia escrever se não fosse de amor, né? Lindo, lindo, lindo. Lindo, eu gosto muito de conversar com ele, mas eu tenho que confessar que eu estou amando conversar com você, tá? Eu fico muito feliz, porque é muito bom a gente descobrir novos interesses, né? Novas pessoas, novas possibilidades, novas luzes no caminho da gente, né? Muito bom. É muito bom. Então, antes de mais nada, eu quero te agradecer. Imagina, eu que estou super animada aqui, me achando, conversando com você. Ana, você fala também que você aprendeu bastante com a sua própria análise, né? Você se submete a sessões de psicanálise? Sim, sim. Desde que eu comecei a graduação de psicologia, eu comecei a fazer análise, mas não por causa da graduação de psicologia, porque sofria mesmo, né? E aí fui fazer análise e descobri a psicanálise no divã mesmo, assim, né? Enquanto isso que tem um efeito muito importante para mim, assim, e o quanto eu aprendo, né, com a psicanálise, estudando na minha própria análise, falando, né? Eu gosto muito de falar, sou professora de graduação há mais de 10 anos, então, né, fica nessa falação, e eu acho que a psicanálise tem essa coisa da associação livre, né, que é essa invenção freudiana, de que a gente aprende falando. Porque quando a gente fala, a gente não fala aquilo que a gente pensa que diz que aquilo que a gente pensa que vai falar. A fala é surpreendente. E eu acho que a escrita é uma outra forma da gente aprender também, né, com a gente mesmo e com as estrangeiridades, né, que, se é que essa palavra existe, que aparecem, né? Porque quando a gente começa a escrever um texto, a gente não sabe como é que vai terminar ele. Não sabe onde vai dar exatamente, né? Então, os textos têm vida própria, né? A fala tem vida própria, o texto tem vida própria. Nessa conversa, embora, né, a gente tenha toda uma organização em torno de uma temática, ela tem essa abertura aí para as novidades, para as coisas que podem aparecer. E eu acho que é isso que interessa no amor. Não sem um ideal, ou seja, não sem um certo roteiro, né? Um certo norte, não é que tanto faz qualquer coisa, mas poder se deixar surpreender com isso que aparece para além daquilo que a gente supôs. Muito interessante. É dar espaço, né? E não partir, dar espaço. Não partir de uma coisa que chama partir pris, né? Não é? Perfeito. Perfeito. É isso que me interessa na psicanálise, né? Porque a gente vai fazer análise para poder dar espaço para a gente. Muito interessante isso. Muito. Aí você também fala que em conversa com amigos, nas aulas de graduação. Essa questão está me vindo agora. Eu sou filha do divã também, né?
Eu fui criada num divã, eu tô até hoje num divã. Filha do divã é maravilhoso, adorei. A questão é, eu acho que tudo isso que você falou, a gente aprende muito no divã, e tem gente que fala, não preciso de análise porque eu converso com meus amigos. Você fala que a conversa com seus amigos também te ajudou, né? O fato de conversar com amigos. Mas conversar com amigos não é que nem a gente fazer uma análise, né? Não, ainda bem que não, né? Felizmente não é. Felizmente é bastante diferente. Por quê? A conversa com amigos, eu acho que elas são estruturantes, né? A amizade é uma coisa muito valiosa na nossa vida e eu acho que é uma modalidade amorosa que muitas vezes ela fica meio de lado, meio Queria que você esquecida, a falasse gente vai exatamente sobre isso. O Lulu Santos falava que, em alguma música dele, eu não sei, isso ficou na minha cabeça. E eu sempre acho que no século XXI, a amizade é uma forma muito importante de amor, se não a mais importante, porque ela é a mais duradoura, né? A menos frustrante, costuma ser, pelo menos. Faz sentido isso? Exato. Sim, acho que super faz. Costuma ser, de fato, porque tem gente que não consegue, né? E que vai colocar uma certa toxicidade, né? Mesmo nas relações de amizade, né? O ciúme muito presente, cobranças. Então, também não se trata de que toda amizade é muito boa, né? Mas, de uma maneira geral, as amizades são os amores mais honestos que a gente vive, né? Mais Então, acho que, verdadeiros, né? inclusive, Que a gente se mais coloca mais, né? verdadeiros. Exato. E por quê também, né? Os amigos são essas pessoas que eles nos toleram muito, né? E nos Outro dia eu aceitam mais do conversava. jeito que a gente é, né? Exato. Eu conversava outro dia com uma amiga de infância, e aí ela fazia uma crítica lá, qualquer coisa que eu fazia, que eu comentava, e ela dizia assim: ai, Ana, você é muito chata, eu só te aguento porque é muito tempo junta. É muito chato isso, né? Se eu tivesse conhecido agora, não ia rolar. Né? Então, assim, tem esse encontro no amor-amizade que suporta muito melhor, né, em geral, essa falência do outro, porque na amizade, em geral, a gente não está dependendo dessa amizade para poder existir no mundo, para poder decidir onde é que eu vou passar as férias, para poder decidir, né, como é que vão ser as férias da família, para poder decidir como é que vai ser a rotina, não sei o quê. Então, a amizade é um espaço de um amor bastante mais livre, e que eu acho que assim, é uma das coisas mais difíceis e importantes de ser feitas, é levar esse amor-amizade para a parceria sexual. Né? Não exatamente do mesmo jeito, mas em alguma medida. Né? Acho que os amores mais felizes vão dizer das pessoas que podem se contar uma com a outra, podem ser amigas também, né? Podem contar com o outro, com a Esses outra, amores mais enquanto amigo. longevos, né? Essas relações afetivas de amor mais longevas, elas têm muito de amizade, né? Tem. E aí um problema disso, porque tudo tem um problema, né? Tudo vem com o ônus. E aí o ônus disso, muitas vezes, é viver a sexualidade. Né? Porque aí tem casais que aí se tornam grandes amigos, né? Funcionam muito bem, às vezes, ali no cuidado com os filhos e tal. Mas e aí, né? Muitas vezes um deles quer viver, ou os dois querem viver a sexualidade de outro lugar, um sim, E outro aí, como é não. que faz? Tem que combinar, né? Tem que combinar o que é que cada um vai fazer. Acho que a honestidade está nisso, né? Não se trata de ter que caber tudo numa mesma fórmula, mas na honestidade de poder falar como é que você vive, o que te interessa fazer na vida, né? O que você topa perder, porque um relacionamento amoroso, ele é feito, sobretudo, de perdas, daquilo que cada um topa perder. É isso que precisa estar afinado na relação com o outro. Se a gente topa perder coisas meio parecidas, a gente vai junto. Agora, se começa a dar diferença muito grande naquilo que cada um topa perder na vida e o outro não quer, aí a coisa começa a ficar bastante difícil, né? E eu acho que isso é uma dificuldade, inclusive, assim, né, da geração dos jovens, né, vamos dizer assim, falando dos jovens, assim, as pessoas que usam aplicativos de relacionamento, né, e que estão às voltas com isso, porque gera a ideia de que você tem um catálogo de pessoas à sua disposição.
E se você escolhe uma, Exatamente. você tá perdendo as outras, né? Então, tipo, meu Deus do céu, será que eu estou perdendo o tempo da minha vida? Porque, afinal de contas, existem todas as outras pessoas, será que elas não seriam melhores? E aí, o que acontece? A gente não consegue ficar nem lá nem cá, muitas vezes, né? Então, assim, sustentar um relacionamento é poder sustentar isso, tipo, tô perdendo mesmo, né? É isso. Então, é disso que se trata, poder encontrar uma parceria para poder perder coisas na vida. E com isso, realizar algumas coisas juntos, juntas. Não Eu tô tão juntos, tomando não nota tão de juntas. várias coisas. E aí, para voltar na coisa da diferença, né, do que se vive na análise, né, dessa experiência de divã, o, o, o que se vive, então, né, nisso que a gente vai chamar aí de amor de transferência, né, essa relação que se Sim, tem com a análise e com o analista, vai ser radicalmente diferente de todas as outras relações na vida, porque vai ser a única modalidade amorosa que a gente não entra no perigo da exigência de reciprocidade. Né? Então, o analista não está ali para dizer força guerreira, você consegue, né? Ou para te dar uma tarefa do que fazer, ou para, né, te consolar como teus amigos, né? Pelo contrário, o que a análise vai produzir é um encontro com um certo vazio, e aí eu digo um certo vazio porque, né, não é jogar o sujeito no desamparo, né? Deixar, né, completamente solto, mas é um encontro com um certo vazio que possa lançá-lo para viver a vida fora do consultório. Porque uma psicanálise deve servir para a gente poder amar, né? Para a gente poder viver bem fora dali, em outras relações. Então, eu achei muito bonito quando você falou que você é filha do divã, porque acho que é isso mesmo, a gente nasce uma outra parte de nós, né? Um outro nós no divã mesmo. com certeza, com certeza. E o que faz a gente, em alguma época da vida, ou às vezes em várias épocas da vida, qual é o gatilho que faz a gente insistir numa relação que todo mundo está vendo que não tem nada a ver? Menos a gente. Ah, que engraçado isso, né? Todo mundo tá vendo que não tem nada a ver, né? Acho que isso tem relação com esse equívoco que o amor precisa, né? Então, tem aquela frase do Saramago, que eu gosto bastante, que ele fala: preciso sair da ilha para poder ver a ilha. Né? Então, assim, não adianta todo mundo ver, né? Inclusive, isso é uma coisa que a gente descobre na análise, né? Às vezes você vai lá e você descobre um negócio na análise que você acha que é uma grande coisa, e aí se você vai comentar com alguém, né? Alguém, né, de uma grande intimidade, às vezes a pessoa fala, tipo, qual é a novidade disso? Né? Tipo, sempre te falei isso. Sério que você paga para escutar essa pessoa falar essas coisas para você? Porque, assim, às vezes é óbvio para o outro, mas não é para a gente, e a gente precisa fazer todo um percurso até que se possa tomar posse disso que a gente não sabe, né? E isso é a própria experiência do inconsciente, né? O Freud vai colocar que o inconsciente é um saber que a gente não sabe que sabe. Então, assim, a gente sabe, só que a gente não sabe que sabe. Então, nós não temos acesso a isso. Por isso, com frequência, quando a gente pode tomar posse desse saber, a sensação que a gente tem é: mas eu já sabia, eu acho que eu já sabia. No fundo, No eu já fundo, sabia. no fundo, com certeza. No Quem não fundo, eu acho passa que eu por isso, sempre soube. mas fica lá Né? Então, escondidinho, né? tem isso. Exatamente, uma vozinha, um pensamento que vem e que a gente, né, vai falando, não, 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 não. E aí nem se coloca para pensar nisso. E às vezes só, né, fazendo associação livre em análise, que fala, mas sabe que ontem eu tava, né, lavando cabelo, aí me veio um pensamento, e aí eu pensei que tal coisa, tarará, tarará, né, e aí isso vai, né, para essa fala que é viva e que nos leva, de fato, a nos encontrar com a gente para além daquilo que a gente pensou que fosse. Faz Nossa, uma fenda na nossa imagem de quem nós somos. E o amor faz isso, né? Uma fenda na imagem de quem nós somos. Então, às vezes, essa pessoa que, né, não tem nada a ver com a gente, mas às vezes, assim, não tem nada a ver, mas tem. Né? Alguma coisa rola ali e que faz as coisas animarem, funcionarem,
Às vezes por muito tempo, às vezes por menos, às vezes por pouquíssimo. E às vezes a gente pode, né, viver algo disso e falar, nada a ver, né? Onde que eu estava com a cabeça, o que aconteceu, mas sempre tem algo nosso ali, né? Por mais sutil que seja, tem algo nosso que faz gancho com o outro. Se enrosca lá, né? Pega lá, né? Sim, porque a gente não. Nós não somos seres assim tão fáceis de amar as pessoas, né? Tão fáceis de nos enganchar, né? Mesmo se a gente pensa assim pela amizade, pelo amor à amizade. Quantos amigos que são muito especiais pra gente que a gente tem? Poucos. Não são tantos assim, né? A gente tem limites, assim, depende de muitas coordenadas para que alguém de fato nos interesse, né? É muito engraçado, né? Às vezes a gente encontra, tipo, é, amigo de infância na vida adulta. Já te aconteceu isso? Você encontra com alguém, né, na vida adulta que você Tem fala, tudo a cara, ver, né? parece que você é amigo de infância. É, Né? Que pessoa legal, né? Que quero para minha vida e tudo mais. É uma realidade, né? sim, sim. Super. Quando a gente acaba, né, uma história dessas, tem um vazio e tem um luto, né? E a gente tem que viver esse luto, né? Antes de voltar para a superfície, não é? A gente tem que afundar antes de voltar? Sim, sim, eu acho que é isso, né? Você estava falando da peça do Miguel, do Falabella, né? Que fala que foi feito para afundar, né? Então, se for feito para afundar, afunda. É. Tenta o quanto puder não afundar. Agora, se começar a afundar, vai, né? Vai. E acho que é isso, né? O próprio do trabalho de elaboração de luto. Né? Então, é poder viver a tristeza, poder sofrer, né? A questão toda é o tal do se apegar à pedra, né? Que dizem, né? Se tu presta na pedra, não precisa se apegar na pedra. E o problema é esse, a gente se apaixona pela pedra, muitas vezes, né? A gente tem uma relação ali com o sofrimento que às vezes pode ser hipnótico, né? E que pode nos levar a muitas mais dificuldades do que precisaria para poder voltar à superfície. Então, sim, claro, né? A gente precisa cuidar disso. Mas não é a mesma coisa afundar e ficar afundado. Né? Afundar é importante, né? Afundar faz parte da vida. Ser afetado pelo outro, perder o outro, é perder um pouco de si mesmo, ou é perder muito de si mesmo, ou ainda é perder quase tudo de si mesmo, muitas vezes. Né? Então, não é qualquer coisa, porque quando a gente termina uma relação, né, a gente precisa voltar para rever tudo que a relação foi, porque eu não sabia o que tinha aqui no final, né, quando eu vivi aqui. Sabendo o que tem aqui no final, eu preciso voltar e rever. Ah, então foi isso que aconteceu aquele dia. Então foi isso que falou. Ah, mas eu pensei que era isso, mas já era aquilo. Né? Então a gente precisa rever, repassar ponto por ponto do que aconteceu naquela relação e na relação com o mundo. Então, assim, é uma trabalheira, né? Um trabalho de elaboração de luto, porque é um trabalho de reconstituição de si mesmo e da relação com a realidade. Né? E aí ainda é preciso sobrar fôlego para poder, de novo, ser capturado por um equívoco ou outro, né? E poder se enganchar em outra história ainda. Agora eu te pergunto, você está me falando isso tudo, que é um trabalho eterno, né, que a gente tem que fazer, não só quando a gente está no luto, mas o tempo inteiro, né? Quando você está com outro, não no luto, você também tem que fazer um trabalho enorme. Eu te pergunto, nos dias de hoje, né, que a vida, que a gente somos personagens multitask, né? Muitos desafios, muitas tarefas, né? E como é que a gente encontra tempo? Tem que encontrar, tem que cavar um tempo para se dedicar a tudo isso que a gente está falando aqui, né? Sim, sim. A gente não tem opção, na verdade, né? Não tem. Tempo é tudo que a gente tem, né? Dizem que tempo é dinheiro, né? Mas eu vou pedir licença só para ler uma epígrafe de um capítulo do livro, Claro. que é o capítulo 10.
que se chama Por que Tanta Pressa? E aí eu coloquei uma epígrafe que é do Antônio Cândido. E eu acho, assim, das coisas mais lindas que eu já li, né? Então ele diz assim, ele escreve assim: acho que uma das coisas mais sinistras da história da civilização ocidental é o famoso dito atribuído a Benjamin Franklin: tempo é dinheiro. Isso é uma monstruosidade. Tempo não é dinheiro. Tempo é o tecido da nossa vida. É esse minuto que está passando. Daqui a 10 minutos eu estou mais velho. Daqui a 20 minutos eu estou mais próximo da morte. Portanto, eu tenho direito a esse tempo. Esse tempo pertence a meus afetos. É para amar a mulher que escolhi, para ser amado por ela, para conviver com meus amigos, para ler Machado de Assis. Isso é o tempo. E justamente a luta pela instrução do trabalhador é a luta pela conquista do tempo como universo de realização própria. A luta pela justiça social começa por uma reivindicação do tempo. Eu quero aproveitar o meu tempo de forma que eu me humanize. As bibliotecas, os livros, são uma grande necessidade de nossa vida humanizada. Maravilhoso, a cara dele. Casado com uma mulher Maravilhoso, também né? maravilhosa, a Gilda, né? Que foi uma mulher que morreu antes do que ele, inclusive. Maravilhosa também, uma professora da USP. E que cabeça desses dois, que história. Que história, né? Que eu acho esse comentário assim maravilhoso, assim, muito precioso, porque quando a gente fala, né, não tenho tempo, não tenho tempo, é uma falácia, porque assim, a única coisa que a gente tem é tempo. A gente não tem mais nada além disso. A gente acha que tem outras coisas, né? Exatamente, né? Então, é preciso fazer uso desse tempo. Agora, de fato, isso não é fácil, né? Nós precisamos fazer um esforço contra a maré para poder ter tempo para aquilo que nos interessa. Então, são dois trabalhos. Primeiro, saber o que é que nos interessa, porque a gente precisa, por vezes, ter tempo para poder saber o que interessa. E um segundo trabalho, que às vezes é um primeiro, né? Que é poder exercer isso no tempo. Né? Então, o tempo é a grande problemática, inclusive, das relações amorosas hoje. Né? Que é isso que a gente está falando, né? Como é que faz para fazer isso durar? Como é que faz para os dois terem tempo do encontro? Como faz? Que um tem esse tempo aqui, mas o outro tem ali, e para encaixar? Sim. E que não se trata, né, de uma mera dificuldade, que já é uma grande dificuldade na nossa vida contemporânea, que é o encaixe de agenda. Né? Mas é um encaixe de desejo. Que não é exatamente um encaixe, mas é uma certa harmonia, né, entre o tempo do desejo de um e de outro, do que cada um dos dois topa perder, do que quer se construir juntos na vida. E eu acho que tem ainda, pensando nisso que você está dizendo, nisso que nós estamos falando, melhor dizendo, né, Joyce, que é o próprio tempo, assim, da relação que se tem com os filhos, né, do exercício da parentalidade. Isso também tem um tempo. Né? Não é como se a gente pudesse postergar isso para todo sempre, né? Ah, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo, né? E aí a criança cresce, o adolescente vira adulto. Tem um tempo para as coisas. Tem um tempo. Então a gente precisa considerar a importância do tempo, mas não a importância do tempo para ficar moscando na vida, né? A importância do tempo para poder fazer uso dele. Muito profundo isso tudo, hein? Muita coisa para pensar. Eu anotei várias coisas aqui, Ana, que são coisas que muito, dentro de tudo isso que você falou, algumas, claro, umas marcam mais a gente do que outras, né? E eu tomei nota aqui, essa história do tempo também é linda. Eu tomei nota de um monte de coisas. Não sei se a gente deixou de falar alguma coisa, provavelmente deixamos de falar várias coisas, mas alguma coisa que você gostaria de... Eu gostaria que a gente falasse ainda hoje, porque a gente vai falar outras vezes, né? Você já notou, né? Eu vou adorar. Mas eu acho que é isso, né? Que é bem interessante a gente poder pensar, né? Essas questões assim que fazem a gente se encontrar com algo de si, né? Porque é uma certa perturbação pensar, por exemplo, essa questão do tempo,
desidealizar um pouco do amor. E eu acho que a gente quer isso, né? Vamos deixar para a próxima, porque a gente tem que deixar Sim. E a restos gente pelo tem que falar caminho, muito né? sobre esse tema. Quanto mais a gente fala essas questões, mais elas vão entrando dentro da gente, vão fazendo parte e vão rompendo essa predisposição que a gente tem para ruim, né? Para tudo isso que a gente falou de bom. É sim, é isso mesmo, né? Dá trabalho, mas vale a pena. Nossa, eu amei, Ana, muito obrigada. Foi um prazer te conhecer aqui Todo meu. dessa maneira aqui. Pelo menos a gente conseguiu se ver, se conversar e dividir com as pessoas aqui que amaram. Uma audiência muito bacana, presente, todo mundo fazendo comentários. Eu queria, na verdade, te agradecer e te dar parabéns, viu? Porque uma Muito comunicadora e uma obrigada. pensadora tão esclarecida como você não é fácil, não, tá? Muito obrigada pelos comentários tão gentis. Foi um prazer enorme estar aqui conversando com você. Muito obrigada por esse espaço, pelo papo delicioso. Foi uma grande alegria para mim. Teremos outros, tá? Aguardo. Obrigada, Ana. Parabéns pelo livro, parabéns pelo conjunto da obra. Muito obrigada, Joyce. Um beijo. Obrigada. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Obrigada a todos aqui presentes. Nossa, que conversa maravilhosa com a Ana Sui, necessária, profunda, bonita. Obrigada a todo mundo que passou por aqui e elogiando e reconhecendo a importância, a relevância. Nossa audiência foi excelente, muita gente bacana aqui participando, tecendo comentários. Muito obrigada a todos vocês. Eu ainda estou impactada pela conversa, tomei nota de um monte de coisas. Vou ver agora o livro, mas, na verdade, eu vou querer conversar com a Ana outras vezes. Vai ficar salva, sim. Paulinho vai escrever aqui, né, onde fica salva. Muito bom, muito bom, muito bom. Fica salva onde, Paulinho? No feed do Glamurama. Mas não está escrito aqui. Tá, assim. Não, escreve de novo. Obrigada a todos que passaram por aqui. A gente se vê em breve e estou impactada. Na semana do Dia dos Namorados, estou impactada. Tchau, tchau. Obrigada. Não, você pôs que vai ficar assim e não pôs qual. Por quê? Não, mas não entrou. Coloquei até de novo. Não, mas não é uma vez, tem que ficar pondo direto.